E aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um podcast nessa oportunidade, mais um episódio. Muito bom ter você aqui com a gente, sobretudo você que tem acompanhado aqui, né, o nosso podcast. Estamos com mais um hoje muito especial. Atenção você que gosta de cuidar da pele, muita atenção. Você que não gosta de cuidar da pele, ainda não se despertou para isso, qual a importância disso? Bom, vamos falar também das espinhas. Eu vou falar aqui no popular, depois a doutora, nossa convidada, vai explicar o que é isso, termo técnico, não é? Vamos falar também queda de cabelo. Gente, você está tendo queda de cabelo, por que isso acontece, hein? E aí, e caspa? Lembra do caspa eu? Vamos falar também, daqui a pouquinho, tem uns nomes técnicos, mas o famoso chulé. Por que dá chulé, gente? Pelo amor de Deus. E aí? E o famoso CC? O nome técnico é bonito. Se falar o nome, todo mundo queria ter o nome técnico, mas quando fala CC, pessoal, opa, cai fora. Tudo isso a gente vai estar falando a partir de agora aqui no nosso podcast, e eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de receber nessa oportunidade a doutora Lívia Mor, dermatologista. Que bom tê-la aqui com a gente. Bem-vinda ao nosso podcast, querida. Muito obrigada, pastor. É assim, um prazer imenso estar aqui e contribuir um pouquinho, né, com informações que eu acho que são bastante relevantes, né? Verdade. Eu acho que é bem importante as pessoas entenderem, né? O senhor até falou do cuidado com a pele, quem gosta, quem não gosta, mas eu brinco com meu marido é cardiologista e ninguém gosta ou não gosta de cuidar do coração. Só que a pele, ela é tão importante quanto. Verdade. Inclusive, ela protege os órgãos internos, né? Então, é muito importante que a gente vire essa chave de entender que o cuidado com a pele, a relevância do cuidado vai muito além da estética. Que a pele, ela participa da síntese de vitamina D, da nossa imunidade, da regulação da nossa temperatura. E quando ela não está bem cuidada, isso vai refletir até em doenças. Então, o cuidado vai muito além da estética. Para quem gosta, ótimo. Para quem não gosta, a gente precisa realmente começar a despertar, como o senhor falou, entendendo a necessidade desse cuidado com a pele, né? Maravilha. Isso é uma questão cultural, o não cuidar da pele, eu achar que, não, tá tudo bem, é assim mesmo. E por quê? É cultural, doutora Lívia? Eu creio que sim, porque a pele não é vista como um órgão vital. E aí as pessoas acabam delegando um pouco isso, deixando para cuidar apenas quando há já uma necessidade. Se a gente sofrer, por exemplo, uma queimadura, a gente vai cuidar. Porque dói, porque marca. Agora, enquanto a pele está ali e você não está vendo uma grande necessidade, você tem a tendência de empurrar com a barriga, o que a gente não faria com outros órgãos. Só que ela tem essa função protetora, tem uma função de barreira. E se ela não estiver íntegra e bem cuidada, vai haver um desencadeamento de fatores que podem influenciar até em outras situações. Então, quando a gente fala assim, o cuidar ou não cuidar da pele, vai além da estética, vai além de um protetor solar, porque a pele não vai estar íntegra para proteger o que a gente está achando que é mais importante. Muito bem. A mulher é mais afeita a isso, a cuidar? Com certeza. Eu acho que a mulher, ela já nasce aí com essa predisposição a ser mais inclinada ao cuidado com a pele. Eu brinco até com os meus pacientes masculinos, eu falo, tem que ter pelo menos 3 produtos básicos ali, de um tripé do skincare, eles não gostam nem desse nome, mas é o cuidado com a pele, né? E esse nome acabou popularizando. Mas a gente precisa pelo menos do básico bem feito, né? Mas a mulher, algumas são mais básicas, tem muito a ver com o perfil pessoal mesmo, mas outras gostam sim de uma rotina mais elaborada ali, e isso é muito interessante, mas não necessariamente a rotina mais elaborada vai ser melhor do que a básica que está sendo bem feita. Entendi. Os cremes funcionam de fato, doutora? Funcionam dentro daquela proposta. Pois é. Se a gente vê, por exemplo, uma ruga muito instalada ali, muito bem formada já, o creme ele vai atingir um certo ponto. Porque a pele ela tem uma capacidade de absorver limitada. A gente, quando entra numa piscina, a gente não sai com todo o conteúdo da piscina em nós. Então, a gente não vai absorver tudo. A gente tem uma capacidade absortiva da pele que é limitada. Então, jamais a gente vai conseguir, por exemplo, ter um efeito de preenchimento de uma ruga muito profunda apenas usando um creme. Mas ele tem, sim, claro, o seu valor de hidratação, melhora de textura, de qualidade, com certeza. Muito. Agora, por que algumas pessoas têm pele seca e outras peles oleosas?
Isso tem muito a ver com a genética e a glândula sudorípara. A pele oleosa ela tem mais atividade dessa glândula, então ela vai produzir mais sebo. E isso também pode ser influenciado por determinados fatores. Não é incomum uma mulher, por exemplo, vou pegar o exemplo da menopausa, que tinha pele oleosa e uma vez que ela entra no climatério, ali na menopausa, ela passa a ter a pele mais seca. Então isso tudo tem influências, mas o fator principal é a genética e a quantidade ali da ação, né, da atividade dessa glândula sebácea. Tá aí. Que aula. A gente já começou, viu, saber, conhecendo, né? E viu como a informação, de fato, ela é importante. A pele oleosa desencadeia algum tipo de doenças? Ou tem alguma coisa que pode carregar isso? Ou a pele seca, doutor? Sim, não é que elas desencadeiem, mas elas, por essa condição onde elas estão, elas podem estar mais propícias a. Por exemplo, a pele oleosa, a gente até falou um pouquinho da espinha, já o senhor introduziu, a pele oleosa, ela pode sim ser uma pele mais ligada ao quadro de acne, da espinha, né? Por quê? Porque ela tem mais atividade de glândula sebácea, mais produção de sebo, isso pode entupir mais ali os poros e aí ter sim mais cravos e espinhas. A pele seca, ela já está mais tendenciosa a ter menos atividade das glândulas sebáceas, então ela está mais propícia a dermatites, a coceira. Então, realmente não é uma causa, mas são predisposições daquelas situações onde a pele está. E lembrando que isso pode ser flutuante. A gente pode passar por alterações hormonais, principalmente as tireoidianas, alterações climáticas. Não é incomum um paciente de pele muito oleosa viajar para determinado local e sentir a pele mais seca, mais ressecada. Então, a pele ela pode sofrer essas influências até alimentar, até o uso de determinados medicamentos. Olha, tem medicamento que resseca mais, entendeu? Muitas alimentação, variações, né, muitas variações. Tá aí. Existe alguma origem? Eu estava pensando, vindo para cá, e eu vim assim, eu vou perguntar isso à doutora Lívia. Existe alguma origem da coceira? Sim. A coceira, ela é, na verdade, o prurido, né, o nome técnico, que é pela ativação de terminações nervosas. A própria pele ressecada está mais propícia a coçar. Então, e o próprio ato de coçar dá mais vontade de coçar. Então, a gente também entende que tem um fundo psicossomático ali. Olha isso. Determinados micro-organismos, se a gente tiver com alguma doença, até fúngica, por exemplo, né, determinados tipos de micoses, podem também ativar a coceira. E como que a gente trata isso? Depende da causa. Se for uma pele que está mais ressecada, o que a gente tem que fazer? Hidratar. E aí entra lá naquele primeiro ponto, o cuidado diário com a pele, que passa da estética, entra no essencial. Porque se você deixar sua pele ficar ressecada, você pode desenvolver algum tipo de dermatite, de coceira, aquela própria coceira, você começa a coçar, você abre portas para a entrada de micro-organismos, entendeu? Então, o hidratante, ele faz parte daquele tripé básico que eu falei. Higiene, hidratação e fotoproteção. É o básico que todo mundo deveria fazer. Né? Homem, mulher, que gosta, que não gosta, adeptos do skincare, não adeptos, né? É verdade. Que coisa, né, gente? Voltando aqui a falar sobre a questão da acne, né? Da espinha, tem uma faixa etária que ela é mais propensa, né? Ali na adolescência, juventude, mas isso dá em qualquer idade. Qualquer idade pode ter isso. E por que isso, doutora? A acne, né, as espinhas, elas são um quadro multifatorial. E eu gosto de explicar isso porque se elas têm multifatores causando, a gente tem que tratar de múltiplas formas, né? Verdade. Ela é mais comum na adolescência, porque lembra que a gente falou da glândula sebácea? Sim. A glândula apócrina nos adolescentes, ela tá ali super funcionante, com várias alterações hormonais. O adolescente está passando por muitas transformações, então eles estão mais sujeitos a isso. Fora toda a carga emocional, toda a alimentação que às vezes não está bem organizadinha, tudo isso vai influenciar. E aí a acne tem, então já falamos de alteração hormonal, que também pode acontecer lá na fase adulta. Eu tenho pacientes que não tiveram acne na adolescência e depois dos seus 40, 45 abrem quadro de acne, que a gente chama de acne da mulher adulta. E tem pacientes que tiveram na adolescência e vão postergar esse quadro até aquela fase ali que a gente já pensa, poxa, não vou mais ter acne. E ainda tem. Olha isso. E tem paciente que teve na adolescência e que não vai ter mais.
Então, isso não tem, assim, uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente. O fator genético influencia? Influencia muito. Se pai e mãe tiveram acne, a chance do filho ter é 75%. Olha! Se pai ou mãe tiveram acne, em torno de 56%. Também é um percentual muito alto. Tá todo mundo, um monte de gente agora vai perguntar. Pai, mãe, tiveram acne? Quero saber qual é o meu prognóstico. Pois é verdade, é verdade. Tá aí. Agora, doutora, falar de uma questão que é muito importante e que eu penso que é muito pouco falado, eu não sei porquê, a questão de herpes labiais. Sabe, às vezes desencadeia muita gente, a pessoa fala, não, essa é questão nervosa, isso tem tudo a ver com não sei o quê, pode ser bactérias. Por quê, doutora? O herpes labial, ele é causado pelo herpes simples vírus. E ele é um vírus que, uma vez que você entra em contato, ele vai ficar latente ali. Então, ele não tem cura. Ele tem controle para tratar os sintomas e diminuir as recidivas. Porém, uma vez que você apresentou o quadro, você tem chance grande de ter novamente aquele quadro do herpes. E quando ele aparece? Numa questão de baixa de imunidade e até a exposição solar. Por quê? Porque vírus e fungos são organismos que a gente chama de oportunistas. Então, não é incomum o paciente ter uma baixa de imunidade, seja por uma doença, um quadro de estresse agudo, e manifestar o quadro de herpes. Por exemplo, no adolescente, está prestando um vestibular, não é incomum ele manifestar o quadro do herpes. Uma vez que teve o contato, o vírus está ali latente. Olha isso. E é sim transmissível. Ah, tá, isso aí que eu ia perguntar. É contagioso. Olha isso. Quando tá com a lesão ativa, né, com a vesícula, que são as pequenas bolinhas que aparecem na região, principalmente no entorno labial, ele pode sim transmitir com carga viral. Agora, se tiver sem lesão, dificilmente vai transmitir. E tem como evitar o herpes? Porque, então, assim, aí pegou, adquiriu. Aí, a partir do momento que adquiriu, ela fica latente. Mas Fica tem ali. como evitar esse primeiro contato, esse primeiro contágio? Existe isso, essa ideia? Só se a gente evitasse a forma do contato, que seria, né, o beijo, o compartilhamento de objetos. Então, uma vez que, por exemplo, se eu tiver com a lesão ativa e eu usar esse copo, aí se eu pegar o mesmo copo, acaba sendo exposto ao quadro. Daí é a transmissão. A transmissão por ali. Exatamente. Olha, gente, sinceramente, olha, que notícia, informação muito importante aqui, como sempre, né? E a ideia aqui do nosso podcast, todas as vezes aqui, é trazer informações importantes que você nunca tinha ouvido falar isso, nem eu, confesso. Por isso que a gente colocou aqui, vim pensando, falei assim, perguntar, tá vendo aí? Já tivemos aqui uma aula. Doutora Lívia, vitiligo é diferente de psoríase? Sim. E aí a gente já sai, é importante falar e frisar isso, a gente já sai desse quadro de doença transmissível. O herpes é sim transmissível, o vitiligo não é. E existe um tabu, existe muito sofisma em relação ao vitiligo, porque ele não é transmissível. Ele pode não ser esteticamente tão agradável, porque é uma doença autoimune, onde o seu corpo degrada o seu próprio corpo. Ele destrói as células produtoras de melanina, que são responsáveis pelo pigmento da nossa pele. Então, eles geram manchas brancas, manchas que a gente chama de apigmentadas. E aí, dependendo da extensão da lesão ou até do local onde a mancha surge, pode sim gerar um resultado inestético. O paciente geralmente fica muito incomodado, a gente tem tratamentos, mas ele não é transmissível. E é muito importante que isso fique claro, para que não haja nenhum tipo de preconceito em relação à doença. É uma doença autoimune, então ela tem sim uma carga genética e também muitos fatores emocionais envolvidos. Também como a psoríase, que também tem o seu grau ali de genética influenciando e também não é transmissível. Ela é uma aceleração da renovação celular. Então, ela forma placas na nossa própria pele, espessas, avermelhadas, descamativas, mas também não contagiosas e que também tem a ver com o emocional do paciente. Então, assim, quando nós somos um embrião, a origem embrionária dos tecidos, é muito importante entender isso, porque o tecido nervoso e a pele, elas vêm de uma mesma origem. Então, muitas das situações que a gente manifesta na pele têm a ver com o fundo emocional. É claro que a gente não vai dizer que tudo é culpa do estresse. Afinal de contas, cada um tem uma medida, uma carga de estresse aí hoje em dia para lidar. Mas a gente tem sim que valorizar
a queixa do paciente, o que muitas vezes ele não está dizendo de forma verbal, mas a comunicação não verbal ali que ele está apresentando, né? Sim. Porque não são doenças transmissíveis, mas são doenças que incomodam o paciente, seja pelo aspecto estético ou até pela questão do incômodo na pele mesmo, entendeu? Os tratamentos são diferentes, mas a base é mais ou menos essa, né? São doenças autoimunes e que tem carga genética envolvida. Muito bem. Tanto o vitiligo quanto o psoríase não tem cura, mas tem tratamento. Exatamente, tem controle. Tem controle, né? E as manchas, elas vão progredindo? Existem tipos, né? Dependendo da localização onde ele surge, elas podem progredir, sim, principalmente se não tratar. Olha aí. Tenho alguns amigos, né, com vitiligo e com psoríase também, e é questão, inclusive creme, né? Toda a questão de um controle também, né, de creme para poder segurar ali e tratar. Exatamente. Aí a gente volta lá no princípio, né? O cuidado básico, a hidratação. Maravilha. Bom, agora atenção aí. Por que as unhas ficam fracas, doutor? Doutor fala, minha unha está fraca, a unha quebradiça. Por que, doutor? Também existem diversos fatores influenciando nisso. Quando um paciente chega com... existe uma síndrome das unhas frágeis, a gente não pode dizer, é só passar uma base fortalecedora. A gente tem que entender o que está por trás daquela queixa, que pode ser desde uma deficiência vitamínica, como o ferro, uma biotina, até uma alteração hormonal. Alterações tireoidianas podem, sim, deixar as unhas mais frágeis. E até, assim, aquelas unhas de gel podem enfraquecer a unha. Uso excessivo de acetona, removedores de esmalte, também podem enfraquecer a unha, né? Porque são substâncias químicas ali. Então, é entender o contexto. Fazer um exame de sangue, um laboratório, não deu nada? Aí sim, uma mulher usa muito esmalte. Vamos dar uma segurada com esse esmalte, passar uma base fortalecedora, fazer uma suplementação vitamínica oral. Mas é entender sempre a raiz. Porque se a gente não tratar a raiz, tratar só fruto, a gente muito provavelmente não vai ter um tratamento satisfatório. Olha isso. Então, a questão não é só estética, é se procurar o dermatologista para fazer isso. Sim, com certeza. Não é? Já que tem que colocar até essas unhas, estava falando aqui, de gel, muita gente usando isso aí. Muita gente. Achando que está tudo normal, daqui a pouquinho começa a dar problema, né, doutor? Começa. O fato de enfraquecer a unha de baixo já é quase um fato. Fora a questão de poder vir a propiciar uma infecção fúngica, porque está abafando ali. A unha mais fraca, ela está mais propícia a desenvolver infecções, principalmente a fúngica, e aí depois você acaba adquirindo uma onicomicose, que é a micose das unhas. Olha que não é uma situação de tão fácil tratamento. Sim. E era a pergunta próxima aqui, falando das micoses aqui, né? Que elas vão... Tem gente que chega a ser feridas mesmo, né, sim, doutora? Sim. A unha fica espessa, esbranquiçada, opaca e pode chegar a descolar do leito ungueal. E aí, nisso, ela fica mais suscetível a infecções por micro-organismos, bactérias, mas principalmente os fungos. Por quê? Porque eles se aproveitam daquele ambiente mais úmido, mais ocluído, com pouca ventilação. E aí, uma vez que tem bactéria ou fungo ali, tem que tratar. Porque a chance de espalhar para as outras unhas é grande. São tratamentos extensos, pelo menos uns 6 meses tratando. Então, assim, você já começou com uma condição onde sua unha já ficou fraca. E você acaba podendo ou não é todo mundo que tem, mas vir a adquirir uma infecção. E aí você tem que tratar essa infecção. Se for fúngica, às vezes a gente tem que fazer laser para aumentar a permeabilidade de ativos. Aí a gente trata com antifúngicos tópicos e muitas das vezes com antifúngicos sistêmicos, orais. Olha isso, gente. Tá vendo aí? Parece um negócio tão simples, né? Comum do dia a dia. Mas quando a gente para, né, e vai falar da raiz, né? Exatamente. Da causa disso, a gente começa a falar, meu Deus do céu. Exatamente. Aí começa a ter que questionar, será que vale a pena? Eu costumo falar para as minhas pacientes, você vai ter um evento muito importante, quer colocar? Bota, mas tira. Vai viajar, tudo bem. Mas eu faço a manutenção, mas cuidado, ninguém está imune a isso. Entendeu? Tem que estar sempre observando, sempre cuidando, deixa um tempo sem, vai na dermato, olha, tá tudo bem, entendeu? Porque, e também valorizar, uma vez a minha unha tá fraca, vou só comprar uma base. Não, se você tiver com uma alteração de tireoide, aquilo ali pode ser só uma ponta de iceberg. Sim. Entendeu? O especialista, né, o médico, o dermatologista, ele precisa olhar, avaliar, e essas idas ao dermato devem ser frequentes. Eu recomendo pelo menos 2 vezes por ano. Aí, ainda falando sobre a questão de unha, né? Saúde
das unhas, tem também a questão da chamada unha encravada. Não é? Porque aí a unha pode até estar forte, mas aí acaba sendo uma outra questão, né, da unha querer entrar para dentro do lado, assim, que só quem tem unha encravada, igual eu tive por muitos anos, sabe o quanto isso incomoda, o quanto isso dói. Não é? E a gente tem comumente 10 dedos, né, nos pés e nas mãos, e a turma pisa na que está encravada. É impressionante. Doutora, por que acontece essa questão de unha encravada? Ela pode ter alguns fatores associados, mas assim, os principais têm a ver com, se for nos pés, né, o uso de calçados que podem ali ir gerando um trauma e modificando ali a questão da matriz da unha. Olha aí, gente. Então, assim, até para o tratamento definitivo de uma unha encravada é cirurgia de matriz. Não sei se foi essa que o senhor chegou a fazer. Não cheguei. Minha mãe fez. Teve que corrigir ali para que ela nascesse de forma certa. E tem também a questão genética. Tem gente que, criança pequenininha, então, a forma de cortar ali também influencia, porque pode gerar um trauma. Entendeu? Então, assim, é observar multifatorialmente o que pode estar acontecendo. Mas a maioria das vezes é o calçado. Tá aí. E quem corta a minha unha dos pés e das mãos também é minha esposa, a Aline. E aí toda vez que ela vai cortar, eu falo, reto. Corta reto. Não faz curva, corta o tempo inteiro. Para cortar uma unha, pra 10 segundos, sofrer. O tempo inteiro. Corta reto, corta reto. Foi isso que a senhora falou aí agora, né? O corte também é muito importante. Se você fizer uma curva, é possível que ao crescer, não é isso, doutora? Exatamente. Mas aí tem pacientes que a unha ela já cresce daquela forma. E aí a cirurgia de matriz a gente faz para corrigir a forma com que a unha vai crescer. Entendeu? Se você cortar sempre errado, sim, ela pode crescer de forma que venha a te machucar. Mas tem paciente que ele já tem essa probabilidade, essa forma com que a unha nasce e a gente precisa corrigir isso com a cirurgia. Apesar de ser um nome de cirurgia, é uma coisa muito simples. Geralmente realizada em consultório mesmo, para que você corrija a forma com que a unha vai nascer. Tá vendo? Você que sente dor, e eu sei o que é isso, tá aí. Então já, daqui a pouquinho ao final, a gente vai dar o contato aqui da doutora Lívia Mor. Você vai acabar com esse negócio aí, vai poder usar um calçado legal, vai ver qual é o calçado melhor. Eu acho que a gente tem que escolher as coisas, né, doutor? Já que a gente pode escolher, né? Comprar um calçado mais confortável, já que a gente já é propenso a isso, né? Mais adequado, né? Porque foi o que o senhor falou, o paciente que já sentiu, ele sabe o sofrimento que é. E um calçado inadequado, ele pode ter diversas implicâncias ali no nosso dia a dia, até uma formação de calo. Porque o que é o calo? A forma com que a gente pisa vai gerando um atrito. E aquele atrito é entendido pela nossa pele como uma agressão. Então, o que ela faz? Protege a nossa pele, né, nossos pés, produzindo mais queratina. Faz uma hiperqueratinização. E aí forma uma camada espessa de pele, que é o calo. Porque você está pisando errado. Tem sim o quadro do paciente que tem a pisadura errada, mas a maioria das vezes é pelo uso do calçado. Ou o excesso de andar descalço, né? A ausência do calçado, no caso. Tudo é o equilíbrio, né, doutora? Tudo é o equilíbrio, exatamente. Porque se está andando muito descalço, a sua pele está entendendo que ela precisa se proteger mais. Então ela vai produzindo uma camada mais espessa de pele ali. Olha isso, gente. Tá vendo? Viu aí? Isso é fenomenal, gente, fenomenal. Eu amo fazer isso aqui, porque a gente aprende muito, uma aula, especialistas, né, no assunto aqui. Doutora Lívia, e a queda de cabelo? Essa é a reclamação mais recorrente? Olha... Eu tenho a sensação de que, sabe, eu sou cercado de mulheres, eu sou sou nascido de mulher, casado com uma mulher, pai de 2 mulheres, irmão de 3 mulheres, e de sangue, e irmão de sangue de Cristo, de milhares e milhares de mulheres. E eu acho que essa será o carro-chefe. O cabelo está caindo, não sei o quê. Por quê, doutor? Eu brinco com os pacientes que da pandemia para cá, 99,9% das consultas terminam em doutora, meu cabelo está caindo. Pode não ser a queixa principal. Olha aí. Mas esbarra ali na maioria dos pacientes. Porque, assim como a acne, a queda de cabelo ela é multifatorial. As principais são o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética. A alopecia androgenética é a principal. Como o nome já diz, tem a ver com a nossa genética. Então, a gente já tem ali um padrão
geralmente pai ou mãe com calvície, e a gente acaba vindo a desenvolver essa calvície pelos hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, Sim. onde o principal deles é a testosterona, que vai diminuindo ali o fio e o bulbo, que é como se fosse a raiz do pelo, até que eles sumam. Então, quando você observa uma queda de cabelo, é muito importante você já ter uma avaliação médica. Por quê? Porque quanto mais tarde você deixar para tratar, talvez você não consiga mais recuperar aquele folículo, e aí a única indicação seja, de fato, um transplante. A outra causa mais comum é o eflúvio, onde os fios migram rapidamente para a fase de queda por uma questão acelerada, que pode ser metabólica, deficiência nutricional, alterações hormonais, como, por exemplo, um pós-parto com a queda brusca dos hormônios, entendeu? Então, a gente precisa avaliar esse paciente. O cabelo está caindo? Por quê? É uma agressão química? O paciente faz muita química, escovas progressivas, muita tintura. É uma agressão interna? O paciente está com alguma deficiência? Pacientes que não têm uma alimentação equilibrada? Até os veganos, às vezes, podem ter um pouco de influência com isso, porque tem que aumentar o aporte proteico. Então, a gente precisa investigar essa queda de cabelo como um todo, para que a gente não tente apenas usar produtos milagrosos, com as promessas de shampoos milagrosos, entendeu? A gente por aí. Tem muitos. Não que eles sejam ruins. Sim, mas só que não atende, né? Se você não souber que você está tratando, perfeito. A gente está tratando de novo o fruto e não lá a raiz. Perfeito. Digamos que o paciente tenha um hipotiroidismo. Não vai ter shampoo que resolva, enquanto não controlar essa tireoide, entendeu? Verdade. E os cabelos quebradiços? Porque a gente está falando de queda de cabelo. Meu cabelo quebra muito. Cabelo fraco. Aí tinha uma ideia na época de que era só cortar a ponta do cabelo, que aí a raiz... Aí alguém falou assim, bom, mas o problema não é a ponta, o problema é a raiz. O problema é de onde ele sai. Como é que é isso, doutora? É exatamente isso. Por exemplo, se o paciente está com queda, a gente tem que avaliar se é uma queda onde cai o fio inteiro ou se é uma queda por quebra. A queda por quebra, a maioria das vezes, é por agentes químicos, escovas progressivas e tinturas. Principalmente descolorir os cabelos. A gente brinca que mulher não fica velha, fica loura, mas isso é, assim, o fator... E eu falo, mas eu gosto, né? Mas exige um cuidado maior, mas é o fator que mais agride o cabelo. É a descolorir o cabelo. O fato, né, de fazer... Química, né? Você muda toda a estrutura do fio. Então, é a maior agressão que existe. Eu já fui bem loura, hoje eu já desisti um pouco. Prefiro não ser tão loura e ter o cabelo mais saudável. Tá certo, é questão de opção, acabam sendo questões de escolhas, porque quebra sim o cabelo, você tem que cuidar, hidratar, cauterizar. Então, quem não tem esse tempo para estar investindo tanto nisso, tem que abrir mão de ser tão loura assim, porque... é o que mais vai danificar o seu cabelo, gerando a quebra. Diferente da queda do fio inteiro. Às vezes o próprio paciente já vem intuitivamente para mim e fala assim, doutora, eu vi meu cabelo caindo, tem até aquela bolinha branca na ponta. Ou não, inteiro, né? Tô vendo meu cabelo caindo em pedacinhos. O próprio paciente observa, porque a gente tem uma queda fisiológica normal ali, de em torno de 80 a 100 fios por dia, que ninguém conta. Mas a gente vê na escovação, no banho, agora quando começa a ter cabelo no chão, no carro, no banho, em todo lugar que você passa, você deixa um pouquinho de cabelo, provavelmente já é um sinal de alerta. Tá aí, então. E a caspa? A caspa é a dermatite seborreica. Ela acontece no couro cabeludo, principalmente, mas também pode acontecer na região de sobrancelhas, asa nasal e até no peito. Ela é uma alteração que não tem a ver com higiene. Às vezes o paciente fica um pouco constrangido. Não tem a ver com a higiene, ela tem a ver com glândula sebácea, tem a ver com alterações de couro cabeludo. Por exemplo, escovas progressivas podem gerar descamação de couro cabeludo por uma questão até de um nível de alergia. Olha isso. Gente. Porque é altamente inflamatório. E também tem, sim, claro, uma alteração com o fungo envolvida. Pode haver uma proliferação fúngica. Só que esse fungo ele já está presente na maioria de nós, da pele da maioria das pessoas. Então, ela não é transmissível, a dermatite seborreica. Ela não é contagiosa, apesar de ter esse fungo envolvido. A gente geralmente trata com antifúngicos, com anti-inflamatórios tópicos, mas se houver uma causa assim que deflagrante daquele quadro, por exemplo, o paciente sempre faz a escova progressiva e sempre descama o couro cabeludo, o ideal é evitar. Olha aí, tá certo.
Tem um período do ano mais propenso para caspa? Pode ter, porque no inverno a gente costuma tomar mais banhos quentes. E os banhos quentes podem sim desencadear mais descamação do couro cabeludo. Tá vendo aí, gente? É isso aí. E essa época agora. É. Que a gente está vivendo. Tá né? assim no consultório. Ó, doutora, tô tô com falando. caspa. Teve um paciente que ainda brincou, doutora, eu tô nevando. No Rio de Janeiro não neva. Ainda mais quando coloca preto aí que, Aí acabou. Que aparece mesmo, né, doutora? Bom, e tem como tratar isso? Tem. Tem, antifúngico tópico, anti-inflamatórios tópicos, corticoides, mas principalmente eliminar o fator causal se ele existir, né? E aí, como é que a gente descobre isso? Exame? Tem algum exame que mostra isso? Não, o diagnóstico é clínico mesmo, mas é mais nesse sentido de paciente que faz muita química, mas está tendo muitos quadros, é evitar. Sim. Tem também uma alteração com o sistema imune, então o paciente quando tem baixa de imunidade, seja por privação de sono, estresse, também pode desenvolver mais. E uma vez tratado, ele pode voltar. Então é sempre importante manter o controle. Paciente que tem a tendência a ter uma dermatite seborreica, não é muito interessante que ele use, por exemplo, shampoos muito oleosos, uso de creme descondicionadores no couro cabeludo. Isso pode sim ocluir, gerar mais oleosidade e gerar a descamação. Tá aí, muito bom. E o chulé? Atenção, vamos falar sobre o chulé aí. E aí, doutora, é claro que ela vai falar o nome técnico, né? A gente fala aqui o chulé para você falar assim, opa, falou a minha língua agora. Agora a gente vai aprender aqui, doutora. É isso aí. O chulé é a bromidrose. Ó, tá vendo? Plantar. Porque também existe a bromidrose axilar, que eu creio que a gente vai falar sobre ela. Vamos falar na sequência aqui. Já a gente chega lá. Lembra disso que eu falei? Pelo nome técnico, eu falei, mas eu queria ter... Quando você sabe o que é, de fato, no popular. E aí, doutor, o chulé? O chulé é aquele mau odor, né, na região dos pés, que é causado por quê? Quando a gente transpira ali, a gente tem bactérias que vão degradar esse suor. O suor em si, ele é praticamente inodoro, mas essas bactérias que degradam o suor, elas produzem compostos voláteis que têm um mau odor. E são esses compostos que geram ali o mau cheiro nos pés, nas axilas, às vezes até na virilha tem paciente que tem. Quando o paciente já transpira muito, ele já tem que ter certos cuidados. Tem paciente que não transpira tanto, mas, por exemplo, o trabalho o dia inteiro de sapatos, né, calçados fechados. Cria-se um ambiente úmido, quente e de pouca ventilação, que bactérias e fungos gostam e proliferam ali. E aí eles vão agir na glândula sebácea e vão fazer a festa produzindo esses substratos ali que tem esse mau odor. Porque o suor, por si só, se eu pegar, por exemplo, uma criança que ainda não teve esse contato com essas bactérias, o suor, por si só, ele não tem esse odor tão desagradável. Ele é praticamente inodoro. É a ação da bactéria nele, degradando ele, que produz compostos de mau cheiro. E isso é importante entender por quê? Porque a gente vai passar o tratamento por antibacterianos tópicos, antifúngicos tópicos, e aí é importante que o paciente entenda por que ele está usando aquilo ali, né? Antitranspirantes, na região dos pés, na região da axila, acaba que explica um pouco também a bromidrose axilar, que seria o CC, porque o princípio é o mesmo, só mudaria ali a região. E aí, uma vez que a gente trata, é importante também tratar tecidos. Então, eu geralmente indico que os pacientes tratem os sapatos, tratem a dobra da blusa, tratem aquele tapetinho ali que às vezes gosta de ficar do lado da cama, que está sempre ali. A não troca da meia pode desencadear isso? Com certeza. O empréstimo de roupas pessoais, né, de blusas, porque é bactéria, né? É verdade, doutor. É verdade. Tem alguma coisa para amenizar? Tipo... Lisoforme spray, sem conflito de interesses, mas legal. É excelente. Excelente. Indico que passe nos calçados, por dentro e por fora, e na dobra da blusa. Principalmente tecidos mais sintéticos. Se for uma blusa de algodão, você vai perceber que você vai transpirar menos e o odor vai ser menor. Agora, se usar aqueles tecidos mais sintéticos, a chance de ter um odor desagradável é maior. Determinados tipos de calçado também. E outro fator importante que eu falo para os meus pacientes, a alimentação influencia sim. É mesmo? Alimentos mais condimentados, muito alho, cebola, pimenta, cominho, podem sim, na sua degradação, né, quando a gente faz a ingestão,
influenciarem no tipo de odor que a gente vai ter corporal. Não só no hálito, mas nessa degradação da bactéria ali no nosso suor, ter um odor mais diferenciado ali. Nos pés, a não secagem pós o banho, tem algum fator? Total. Ambiente úmido, fungo, Olha aí. micose. Que é aquela pé de atleta que o paciente chama. Geralmente ele vem com o pé descamando. Muitos chamam também de frieira, né? Isso. Vem com aquela descamação interdigital entre os dedos ou na sola dos pés. E aí, eles geralmente acham que é alergia. E aí, quando a gente vai identificar, vai diagnosticar, a gente vê que é, na verdade, uma infecção fúngica. E é bem importante diferenciar, porque os tratamentos são bem diferentes. É mesmo, doutora? E a maioria dos tratamentos são demorados, são prolongados, porque o fungo ele é multiresistente. E se você não tratar o ambiente, por exemplo, tá com uma micose nos pés, se não tratar também os calçados, a chance daquilo ali postergar é enorme. Meu Deus. Então é legal já ter por prática passar ali o spray nos calçados, entendeu? E a questão da frieira é uma porta aberta, né? É uma porta aberta. Lembra lá atrás da pele, que não foi tratada, que está mais suscetível aos micro-organismos. Então a frieira ali é um pé que ficou úmido, instalou ali o fungo, dói, descama, entendeu? Coça. Meu Deus, olha aí, gente, tá vendo aí? Isso aqui é para você pegar isso aqui daqui a pouquinho, né? A família não tá, você reunir a família fim de semana, falar, tem um negócio aqui para falar com você, senta todo mundo aqui. Aí bota o nosso podcast novamente, já que você está assistindo aqui com a gente aqui. Aí vem o CC, que só muda, quer dizer, o princípio é o mesmo, mas muda a região. Exatamente. Aquelas pessoas que têm a famosa pizza. Aí já é a hiperidrose. É a hiperativação das glândulas sebáceas. É um paciente que transpira muito. E aí a gente precisa controlar essa transpiração. Por quê? Porque ela é o substrato principal para que venha o odor. Olha isso. Um dos tratamentos também que é interessante a gente mencionar aqui, além dos antibióticos tópicos, antifúngicos tópicos, antitranspirantes, onde o principal é o alumínio, é a toxina botulínica. Porque a gente aplica a toxina botulínica ali no tratamento de hiperidrose palmar, plantar e axilar, até para diminuir a ação ali na glândula sebácea, e a gente controla não só a transpiração, mas o mau odor. Olha isso, viu? Então, tá vendo a importância de procurar um dermatologista? Porque ficou meio que no consciente geral de que é só problema de pele. Não, porque essa questão de pele... Não, você viu aqui tantas coisas que nós falamos aqui, tudo ligado exatamente à questão da dermatologia. Nós temos hoje aqui uma dermatologista fantástica, maravilhosa, nos dando aqui uma aula. Quer ver? E o Botox? Olha ele aí. Olha ele aí. Então, vamos lá, a gente vai voltar a falar, volta. E o Botox, doutora? É importante? Não é importante? Quando é importante? Por que que é? E aí? O Botox é o nome popular da toxina botulínica, que foi extraído de uma bactéria que leva um nome muito similar, Clostridium botulinum. E ele age bloqueando temporariamente ali a ação na glândula. Então, a ação no nervo, né? Então, o nervo que iria gerar uma contração através da acetilcolina, para não entrar em termos muito técnicos, ele está ali relaxado. Então, aquele músculo deixa de receber um estímulo nervoso e aí para de contrair. Então, assim, pacientes muito expressivos que vão marcando, vão fazendo aquelas rugas de expressão, a toxina entra como um tratamento. E ela não é só para estética, para rugas da testa, da cara de bravo, dos pés de galinha, ela também tem fins terapêuticos. Ela trata bruxismo, enxaquecas crônicas, a própria hiperidrose, né, que eu comecei falando da glândula, porque a gente estava falando da hiperidrose, mas focando também na parte da estética, ali na questão nervosa. E é um efeito temporário, começa a agir a partir de 24 a 48 horas do dia da aplicação, tem seu pico em 15 dias e dura ali 3 a 6 meses. Então, ele é um tratamento. Precisa ser refeito novamente. Mas o que eu explico para os pacientes é que uma vez que você faz, é como se você estivesse reeducando aquela musculatura a contrair de uma forma correta. Então, a ruga realmente ela vai ficando mais suave, mais amenizada. Só que ele não vai tratar rugas estáticas. Rugas já formadas, como, por exemplo, o bigode chinês, lábio. Né? Tem muito paciente que fala assim, exagerou ali no Botox no lábio. Botox não aplica no lábio para isso.
Aí a gente já está falando de preenchimento com ácido hialurônico. São procedimentos diferentes com objetivos diferentes. Olha isso, tá vendo aí? Uma coisa é uma coisa, como diz outra coisa é outra coisa. É isso aí. Sabe porque para você entender, né? E quando é necessário o preenchimento facial? Aí a gente já está entrando em outra queixa do paciente. Os pacientes confundem muito, é muito comum isso, falar botox no lábio, preenchimento, tem um tabu em cima dele, das pessoas que têm ficado muito artificiais, a gente tem visto resultados inestéticos, mas o preenchimento ele é uma arma poderosa quando a gente pensa em estruturação, definição e volume. Então, se um paciente tem uma queixa de olheira, bigode chinês, falta de definição mandibular, mento, a gente não vai resolver isso com Botox. A gente precisa de um produto que é o ácido hialurônico, que é natural, é seguro, a gente tem ele no nosso corpo, ele vai sendo degradado conforme o processo de envelhecimento e a gente vai repor aquilo ali se a gente quer volumizar, estruturar, definir. E é aí que entra o ácido hialurônico, numa indicação bem diferente da toxina botulínica, né? Tá aí. E o que a gente está falando aqui, e eu estou fazendo essa pergunta aqui para a doutora Lívia Mor, porque essa é uma questão de muita responsabilidade sobre todos os aspectos, né, doutora? Com certeza. Isso aí se faz como profissional. Sim. E outra, e por tudo que a gente tem visto também, lamentavelmente, né? Uns negócios assim, doidos assim, que você não conhece quem, não conhece o procedimento, e aí te submete aquilo. Então é importante a gente ressaltar isso, né, dessa questão dessa responsabilidade, Com né, doutora? Com certeza. Eu gosto de explicar sempre para o paciente o que e o porquê. Porque eu acho que quando o paciente entende o que ele está fazendo ou o que ele precisa, a chance da gente ter um bom resultado é muito maior. Muitos pacientes chegam lá achando que eu vou fazer o Botox e vai resolver o bigode chinês. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa entender a queixa do paciente para que a gente possa indicar como médico o melhor tratamento para aquela queixa, né? Sim, sim. Existe mesmo envelhecimento precoce? Existe. Existe, e isso é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso porque está muito em alta, que é a epigenética, onde a gente já entendeu que nós não somos reféns dos nossos genes. E existem estudos publicados em revistas sérias dermatológicas até que gêmeos 100% idênticos envelhecem de forma totalmente diferente de acordo com escolhas e estilo de vida. Olha isso. Então, hoje a gente sabe que o nosso envelhecimento ele é em torno de 30% a nossa genética e 70% os nossos hábitos de vida. Então, um paciente tabagista, com ingesta de álcool, que dorme mal, se alimenta mal, muito estressado, ele vai sim envelhecer de forma mais rápida, de forma mais precoce do que um paciente que tem um estilo de vida mais regrado. Olha isso, acaba sendo um fator primordial para desencadear isso, o envelhecimento precoce ou não, né, doutora? Com certeza, e se isso acontece até em gêmeos, imagina na população geral como um todo, né? Verdade. Onde a gente tem um paciente que tem uma exposição solar desregrada, não protegida, e um paciente que se preserva do sol, entendeu? Também é um fator muito importante. O sol não é só vilão. O sol, ele ajuda a liberar endorfina, participa da síntese de vitamina D, mas com controle e proteção, porque senão ele pode sim se virar como uma arma contra você. E aí ele é um dos fatores principais na questão do fotoenvelhecimento, que vai gerar o envelhecimento precoce, onde a gente tem linhas finas, pele mais opaca, com manchas, flacidez, pela degradação mais rápida de proteínas estruturais como o colágeno e todas essas alterações que vão surgindo na pele de um paciente jovem, que não era ainda para ter aquele grau de envelhecimento cutâneo. A senhora falou aí sobre essa questão do sol, e aí não estava na pauta, mas é bom que o podcast é bom que vai abrindo, né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Agora nós estamos no inverno, e o inverno que está gelado, né? Há muito tempo que a gente não sentia o inverno gelado, mas também verão aqui é verão mesmo, é sol de 45, 46. Você falou da importância do sol, e que ele não é só o vilão, mas há que se tomar cuidado sobre a questão também da exposição exagerada ao sol, que pode desencadear também, muitas vezes, câncer de pele, né, doutora? Com certeza. Eu fico muito feliz que o senhor tenha abordado isso, inclusive eu queria falar sobre isso, eu ia pedir uma brechinha para falar sobre que isso. Bom.
porque tem sido já recorrente na minha clínica. Eu faço muitos procedimentos, eu tenho pacientes antigas que estão comigo na caminhada ali, e não tem sido incomum o paciente vir fazer procedimento estético e eu, ao examiná-la com um olhar clínico e médico, encontrar lesões suspeitas e fechar o diagnóstico na biópsia de câncer de pele. Olha isso, gente. Que eu acabei notando antes da paciente. O câncer de pele, ele é um dos tipos de câncer mais prevalentes no Brasil. Ele corresponde a 30% dos tumores malignos. Olha isso. E é uma coisa facilmente tratável e identificável se a gente conseguir abordar isso de forma rápida. Só que como o paciente acaba negligenciando o cuidado com a pele, ele pode vir a ser fatal. Então eu peço a atenção das pessoas de que pele não é só estética, que passem pelo dermatologista. Essas minhas pacientes que eu consegui identificar essas lesões eram cânceres benignos, a gente conseguiu retirar, mas poderia ter sido um tipo de câncer melanoma maligno. E essas pacientes, só porque elas já tiveram uma lesão, já tem 25% de chance de ter novamente. E se continuar se expondo de forma desregrada ao sol, aumenta ainda mais essa probabilidade. Então, eu gosto de sol, vou pegar sol nunca mais, acaba sendo uma escolha. Mas se você ainda pretende, né, se expor ao sol, eu não tenho como não me expor nunca. Eu não gosto, mas eu tenho 2 filhos pequenos. A gente viaja, a gente passeia, mas eu passo protetor em mim e neles. Eles usam roupas de proteção. A gente evita os piores horários dos picos de radiação. Sim. Tudo isso são medidas adotáveis e que passam pela nossa escolha. Na gente influenciando não só como a gente vai envelhecer, para termos estéticos, né? O fotoenvelhecimento, envelhecimento precoce, mas em questão de saúde. Pois é. E utilizar o sol, que é uma benção, ao nosso favor. Sim, com certeza. Não é para estartar a vitamina D. É, isso aí. Mas tudo com moderação. Com moderação, né? E tudo com com segurança, equilíbrio, né, doutora? Exatamente. Tá aí. Bom, remoção de manchas e cicatrizes a laser. É seguro, doutora? Com certeza. Quando bem indicado e bem realizado, o laser ele é muito eficaz. O laser, ele emite feixes de luz na pele, né? Eu tô tentando explicar da forma assim mais básica possível, mais compreensível possível, porque médico acaba entrando muito em termo técnico. Pois é, mas tá excelente, tá dando para entender. Que bom. Então, ele emite feixes de luz que têm alvos na pele. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, uma mancha, ele vai ter o alvo ali de quebrar aquele pigmento para que esse pigmento seja eliminado pelo nosso corpo. Quando a gente está tratando uma cicatriz, a gente está tentando estimular colágeno. A gente fala que a gente está gerando um dano controlado, que é a nossa pele, muito inteligente, entende aquilo ali como um dano e produz o colágeno para reparar. Então, a gente precisa saber parâmetro, fototipo. Um paciente mais moreno, você não vai usar o mesmo tipo, mesma potência que você vai usar no paciente que é mais branquinho. Tudo isso vai influenciar na escolha do tratamento para que a gente faça um tratamento não só eficaz, mas principalmente seguro. Muito bem. Esse procedimento aí serve também para remoção de tatuagem? Tatuagens, micropigmentação de sobrancelhas e linha ciliar. Porque ele tem... A gente vai programar o aparelho, existem diversos lasers no mercado, para que ele entenda o que ele tem que fazer. Ele quer tirar uma tatuagem, a gente quer quebrar aquele pigmento em pigmentos menores que vão ser reabsorvidos pelo corpo e eliminados. Então, a gente não vai tratar, por exemplo, uma tatuagem da mesma forma que a gente trata um melasma. Que a gente tem que ter muito mais cautela, porque é uma mancha. Eu brinco que o melasma ele é ingrato. A gente trata, que daqui a pouco do nada ele... E qual é a origem dele? Bem lembrado. Melasma tem diversas origens hormonais, a radiação, a exposição solar, né, genética. E ele também é de difícil controle. Ele não tem cura, tem controle. E é um controle difícil. Passa por ácidos, clareadores, anti-inflamatórios, antioxidantes, mas principalmente o uso do protetor. O protetor solar é a melhor antidade que a gente pode usar. Tá aí. Qual é o fator melhor? O fator, ele é muito... A partir do 30, a gente vai ter ali um grau de relevância não tão grande quando a gente não estiver falando de câncer de pele e doenças como o melasma. Para o dia a dia, 30 serve? Tá ótimo, porque o FPS ele é uma medida universal por tempo. Tanto que lá fora, na Europa, por exemplo, você vai comprar um protetor, não tem 30, 60, 90, tem 50 mais.
A partir dos 50, eles já não consideram que vai ter tanta relevância. Porque o 90 não protege mais do que o 30, ele só protege por mais tempo. Então, se você tem um 30 para o dia a dia, você só vai reaplicar mais vezes. E aí isso vai variar de acordo com o fatotipo do paciente. Um fatotipo 1, paciente ruivo, de olhos claros, muito branquinho, lourinho, vai ter que reaplicar mais vezes do que um paciente fatotipo 4, 5, que é mais moreno, tem mais pigmento, mais melanina, entendeu? Entendi. Então o 30 só vai aplicar mais vezes. Mais vezes. Pro dia a dia tá bom? Tá bom. Entendeu? Por quê? Porque a cosmética dele muitas vezes é mais aceitável do que o 90. E aí, se você pede para o paciente passar um 90 no dia a dia, se esse paciente não tem um quadro de câncer de pele ou um quadro de melasma, dificilmente, e aí eu tô falando por experiência clínica, ele vai conseguir fazer a adesão correta do uso diário desse protetor. Olha porque a isso. cosmética vai importar ali. Ninguém gosta de se sentir pegajoso, Sim. a fragrância às vezes importa para o paciente. Então, tudo isso eu levo em conta na hora de prescrever. Para mim, o protetor, ele entra na prescrição até como uma medicação ali, né? Olha Ó, isso. usa o seu protetor direitinho. Aí, esses casos à parte, eu quero um protetor pro dia a dia, 30 tá bom? Tá bom. E Reaplica ali depois, tá tudo quantas vezes certo. ao dia? Tem... Eu geralmente indico que faça de manhã, ali na rotina da manhã, Aham. reaplica na hora do almoço, e o ideal seria reaplicar ali no finzinho da tarde. Mas se, por exemplo, uma mulher quer usar o protetor em pó por cima, ou o protetor em bastão, também pode? Também pode. FPS não se somam, mas ele complementa ali a Sim. proteção, até como um escudo de proteção quando você usa o protetor com cor. Ele faz uma barreira física, né, de proteção, que é muito importante no quadro do melasma, por exemplo. Tá aí. Aula hoje aqui. Mais uma, graças a Deus. O ouvinte pergunta aqui, a Lúcia Maria, de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando a gente estava falando aqui sobre a questão aqui dos pés, ela perguntando sobre a questão dos pés rachados, pés com rachaduras, na parte ali do calcanhar, né? Isso quer dizer muito mais do que rachadura? Isso quer apontar outra coisa? O que, doutora? Muito boa pergunta dela. A rachadura é uma fissura ali na região do calcanhar, que pode acontecer, sim, por traumas, e aí trauma a gente entende até o não uso, né, de calçados apropriados, ou o andar descalço excessivamente, dependendo até do tipo de chão, né, que a pessoa está pisando ali, mas também pode, sim, estar ligado a outros fatores, como a diabetes, psoríase plantar. A gente precisa sempre investigar se aquela fissura que pode ser dolorosa, que pode vir a sangrar, é só uma fissura porque o pé está ressecado, ou se tem alguma doença de base, alterações tireoidianas também. Tireoide tem todas, né? É, todas, impressionante. Que possa estar não só causando, mas às vezes postergando aquele quadro. Tá aí. Então, para falar aqui, o esposo dela esteve aqui, ele é cardiologista, né? Fala do coração, o doutor Diogo Lima, um beijo para ele. Está com certeza acompanhando a gente agora, fenomenal, uma entrevista assim que está com uma repercussão, graças a Deus, Excelente. Maravilhosa. E aí é importante sempre fazer o exame de sangue até para ver. Até a questão Com do certeza. ácido úrico. Com certeza. Tomar muito cuidado com esse negócio também, que tem tudo a ver, está tudo em conjunto. Nosso corpo é uma máquina. É isso aí. Né? Tá tudo interligado, não tem como aí. separar, mas está tudo interligado. Nós né? somos um organismo vivo e perfeito, Pois né? Criado por Deus, mas tudo de se Deus, encaixa. né? Exatamente. Eu brinco com os pacientes, às vezes, para eles entenderem, falo assim, já jogou Jenga com seus filhos? Aquela torrezinha? Se você tirar a peça errada, às vezes, na hora errada, vai desmoronar tudo. Verdade. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um planejamento. É verdade. Doutora Lívia, a gente já está chegando aqui praticamente ao final aqui do nosso podcast. É possível que eu tenha esquecido e a produção também tenha esquecido de fazer alguma pergunta, algo que fugiu aqui do nosso controle aqui, mas que a doutora gostaria de falar, de pontuar. Eu acho que o momento é esse aqui. Tá? Deixa também uma mensagem para quem está acompanhando a gente agora. Eu acho que hoje foi desconstruído aqui muita coisa, no sentido de que não, que a pele é só estética, a pele é só vaidade. Hoje a gente aprendeu aqui que pele chama-se saúde. Pele é igual saúde, sobre todos os aspectos. Né? Isso aqui a gente conseguiu desconstruir hoje aqui e, graças a Deus, com uma nova visão agora. Então, eu queria que você, se faltou algo que eu esqueci de perguntar, que eu não fiz a pergunta, fique à vontade e deixe a mensagem também para a gente, doutora Lívia. Eu brinco que nada é por acaso, né? Assim, eu cheguei a comentar com o Diogo, queria tanto falar sobre o câncer de pele e não estava na pauta. Mas o senhor já puxou o assunto, a gente já conseguiu abordar, Verdade. porque para mim isso é muito importante.
A gente tem uma clínica, né? Fica ali no CEO, ao lado do Condomínio Península, pertinho do Barra Shopping, e é uma clínica que chama MCL Clínica Integrada, onde todos os profissionais ali, tem o Diogo, né? O meu marido, que é o cardiologista, o meu cunhado, que é ortopedista, mas a gente vê o paciente como um todo. Então, jamais um paciente vai sentar na minha maca e vai só fazer um procedimento estético. Porque essa última paciente, eu observei a lesão, não foi ela que me trouxe essa queixa. Então, o paciente, ele merece ser visto como um todo. É muito diferente de você desencaixar as peças. Porque as peças, elas funcionam como roldanas. Então, se o paciente ele tá com uma pele ressecada e ele vai gerar uma coceira, ele já perdeu um pouco de qualidade de vida. Porque ele tá tendo tempo nem para cuidar. Imagina quando ele tiver que reparar um dano. Verdade. Então, a gente precisa entender isso para a gente conseguir colocar as coisas nas lacunas corretas e virar essa chave de que o cuidado com a pele é só estética, é superficial, é supérfluo. Não, ele é básico, ele pode passar ali pelo básico, pode chegar até um nível de skincare avançado, de acordo com o gosto do paciente, mas o básico bem feito funciona sim. E aí eu queria realmente agradecer o convite, agradecer a participação, o privilégio de poder estar aqui nessa tarde, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, da minha prática clínica para vocês. E é isso, fico muito feliz e contente. É isso aí, vou deixar o contato da clínica, já falei um pouquinho dela, é MCL, Clínica Integrada, fica ali no CEO, ao lado do Condomínio Península, entre o Península e o Via Parque, e na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O contato é 21 99 609 2066. Repetindo? 99-609-2066. Tá aqui. Então, olha, vou repetir aqui o contato, né, da clínica MCL, né, Saúde Integrada, porque a saúde ela é integral, né, ela é um todo, né, contato 21, né, o código do Rio de Janeiro, 99-609-2066. Bom, doutora Lívia? Obrigada, foi ótimo. Obrigado. Vai voltar mais vezes aqui, tá bom? Certeza. Por favor, porta aberta aqui, tá bom? Como sempre. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Já está repercutindo também aí esse nosso podcast. Você pode também se inscrever no nosso canal aí do YouTube para a gente poder entregar esse conteúdo aqui, informação para muita gente, ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Amém. Dá o seu like também aí, se inscreva aqui com a gente, pode fazer a sua pergunta. Se você encaminhar a pergunta aqui, a doutora Lívia vai responder também lá, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso para você. Semana que vem a gente volta com um novo episódio aqui no nosso podcast. Quero agradecer aqui toda a nossa equipe, a Aline, não é? O Natan, o Fábio Gedeão, a Nath, o Gabriel. Muito obrigado a você pelo carinho. A gente volta então semana que vem, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.